Pessoal, acredito que vocês estejam, como eu, acompanhando as diversas notícias que têm aparecido aí mundo afora, e imagino que vocês estejam igualmente preocupados com o que tem acontecido pelo mundo afora, e principalmente com a crescente violência contra os cristãos, né? A gente tem visto países perseguindo os cristãos. A gente vê, principalmente agora na Nigéria, muitos cristãos assassinados simplesmente por serem cristãos. O ódio à igreja, o ódio aos cristãos tem crescido, bem como o ódio aos judeus. E além disso, a gente vê outros problemas ainda menores, mas que são igualmente preocupantes, né? Essa maluquice institucionalizada, essa ideologia woke tomando conta de tudo quanto é lugar. E imagino que vocês também devem se perguntar em alguma hora: será que Deus não está vendo tudo isso? A gente sabe que Ele está, é claro que Ele está. Ele avisou para a gente que tudo isso ia acontecer. A gente fica se perguntando também: será que Deus não vai fazer nada quanto a isso, sobre todo esse estado de coisas? Só que hoje eu queria que vocês meditassem comigo, não perguntando o que Deus vai fazer, mas o que você, como cristão, deve fazer. Qual é o seu papel no mundo? Qual é o seu papel diante desse estado de coisas? E aí, diante de todo esse ódio, de toda essa violência, o que a gente pode fazer como igreja, né? Agora eu quero abrir um parêntese aqui. Eu sei que há problemas no mundo que impera a maldade de tal maneira que uma conversa, uma negociação não vai resolver. Ou uma pedrada também não vai resolver. E aí eu sei que para isso, o Senhor Deus levanta pessoas, homens, mulheres, irmãos vocacionados, para usarem o dom da força, para darem a resposta a essas maldades. Então abra esse parêntese aqui, sabendo que a palavra de Deus nos dá o direito à defesa, à legítima defesa. O Senhor Deus sabe muito bem que com algumas pessoas, aqueles que estão completamente dominados por Satanás, não vai haver uma negociação, não vai haver uma conversa. E aí Deus levanta irmãos e irmãs para estarem usando o dom da força para proteger as ovelhas. Aí eu lembro de uma história de um veterano de guerra que contava como o seu pai via o mundo, né? E aí ilustra bem esse parênteses aqui que eu quero abrir para que os irmãos tenham o coração tranquilo e eu também, para a gente continuar a nossa meditação, né? O pai dele dizia assim, um veterano americano de guerra, um sniper americano, né? Ele lembrando do pai, ele lembrava de uma situação em que ele voltando da escola, tendo brigado na escola com uma outra pessoa uma outra criança, né, para poder defender o irmão. E aí os dois filhos chegam em casa totalmente arrebentados. Aí o pai é chamado na escola, recebe lá a reclamação. Aí o pai fica preocupado, aí tira o cinto, coloca em cima da mesa e fala assim: olha só, nessa casa aqui, a gente não está criando bandido, não. Existem 3 tipos de pessoa no mundo. Tem as ovelhas, tem os lobos, que são aqueles que usam da força e da violência para oprimir as ovelhas, para devorar as ovelhas. E tem os cães pastores, que são aqueles vocacionados por Deus, que usam o dom da força para proteger as ovelhas. E aí ele bate com o cinto na mesa e diz: aqui nessa casa a gente não está criando nenhum lobo. Nenhum lobo. Então a gente reconhece que diante do que a gente tem visto acontecer no mundo afora, a crescente violência, e esse ódio gratuito, aliás, um ódio aos cristãos que só tem a fonte por Satanás, a gente sabe que há situações em que não dá simplesmente para você conversar com a pessoa, você tem que fugir. A Nigéria está aí para isso, milhares de cristãos sendo assassinados, e esse é só o lugar onde está mais evidente a perseguição, porque em outros países a perseguição continua também. Mas aí, se a gente reconhece que Deus chama alguns
para levantarem suas armas, defenderem o que amam, defender a justiça, defenderem os inocentes, a gente que talvez não tenha esse chamado, o que a gente faz? Então eu quero que os irmãos meditem comigo no texto dessa noite, sabendo que se há um chamado especial para alguns, eu quero que os irmãos tenham a consciência de que há um chamado para a igreja inteira. Então nós vamos meditar nessa noite sobre aquelas coisas que são a função, são as ações que a igreja inteira deve se envolver. E aí, para isso, eu quero que vocês leiam junto comigo o texto de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, o apóstolo Paulo aqui escreve aos Romanos, nesse capítulo 12, ele se preocupa em dar à igreja orientações éticas que sejam claras, que sejam diretas. Ele passa os primeiros 11 capítulos dando exortações à igreja também, mas sobretudo explicando o fundamento daquilo que ele vai apresentar aqui para nós agora. Ele fala de teologia, ele fala que Jesus é o centro de todas as coisas, fala da função da lei no Antigo Testamento, que ela foi insuficiente para dar a salvação, e essa salvação ela só vem pela fé em Cristo Jesus. E aqui nesse momento, ele dá orientações éticas muito claras. Ele vai falar, exortar a igreja para que tome ações. E aí ele diz: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo. Daí vem a primeira lição dessa meditação. O verdadeiro cristão vive consagrado a Deus. Entregar-se aqui a Deus como sacrifício vivo, oferecer o próprio corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é viver de maneira consagrada a Deus. O cristão, ele vive consagrado a Deus. Isso significa que ele vive separado do mundo, ele se dedica ao propósito sagrado de servir a Deus. Oferecer o próprio corpo aqui é oferecer-se por inteiro a Deus. Deus não está aqui requerendo de nós a entrega da própria carne, não é? Como alguns cristãos da antiguidade achavam que deveriam se entregar propositalmente para morrer, se entregavam para o martírio no período das perseguições do Império Romano. Um deles em especial, Orígenes, ele foi parado pela sua própria mãe. Ele queria se entregar para o martírio. Aí a mãe fez uma coisa muito curiosa, né? Coisa de mãe. Estratégia materna nunca falha. Ela escondeu as roupas dele. Aí ele não podia sair no meio da rua, né? Ia fazer vergonha. Sem roupa não podia sair. Aí desistiu do martírio. Até para o nosso bem, porque ele pôde escrever mais tempo. E Orígenes deixou algumas obras para a igreja, né, que tem o seu valor teológico. Então Paulo não está falando aqui de uma entrega do próprio corpo, ele está falando da nossa entrega por completo. Paulo está falando para aqueles que já foram regenerados pelo sangue de Cristo. E aí essa entrega completa, ela não pode ser feita também de qualquer maneira, ela envolve a santidade. No Antigo Testamento, o povo deveria apresentar sacrifícios a Deus através, inclusive, de animais mortos. E a lei determinava que esses animais apresentados em sacrifício, eles não podiam ter defeito nenhum, como a gente vê em Levítico 4. De modo semelhante, a gente é chamado aqui a se apresentar como sacrifício vivo, e sacrifício vivo de maneira santa, buscando
agradar a Deus. Então aquele que diz que é nova criatura e aí vive pecando, ele é mentiroso. Não pode estar se apresentando a Deus como um sacrifício vivo. É claro que eventualmente a gente pode cair, ninguém está isento de pecado ainda, não. Mas o que Paulo nos diz é que nós devemos apresentar-nos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Então não há desculpa para aquele que fica criando ocasião para justificar o próprio pecado, dizendo, eu sou assim, vou me apresentar a Deus, Deus aceita. Deus não aceita. Deus não aceita esse tipo de coisa. E aí ele fala que esse é o nosso culto racional, apresentar-se a Deus santo, apresentar-se por inteiro, esse é o culto racional. Aqui a expressão é interessante, porque culto racional significa o culto de acordo com as ordenanças de Deus, o culto que segue a razão de Deus. Culto aqui é uma adoração eloquente, que segue a lógica de Deus. A expressão aqui no grego seria uma adoração lógica, né? É uma adoração eloquente que segue a lógica de Deus. E uma vez que a lógica de Deus, ou melhor, o logos de Deus é Jesus Cristo, o culto racional deve seguir a lógica de Cristo. Alguns preferem até traduzir esse trecho aqui como, já que o culto é lógico e a gente está falando do logos, então, ao invés de traduzirem como culto racional, dizem culto espiritual, porque é o culto do Logos. Tá? Então fica apenas só amplia o sentido do texto para que a gente entenda que quando Paulo fala que apresentar-se por inteiro a Deus, santo, isso é o culto racional, não significa que é um culto meramente intelectual, não é algo que diz respeito à razão humana, mas é algo que diz respeito à razão de Deus, à lógica de Deus, à lógica de Cristo. E a lógica de Cristo é fazer a vontade de Deus, pois foi para isso que ele veio ao mundo, como a gente lê em João 6. Então, a gente pode dizer que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, equivale a gente se entregar completamente a Deus em adoração, e conforme ao que Deus determinou e conforme ao que Deus é. Então é necessário também viver em conformidade a Jesus. Essa é a nossa segunda lição. Para resistir ao mundo, é necessário se conformar a Jesus. No verso 2 de Romanos 12, a gente lê: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vejam só, para resistir ao mundo, é necessário se conformar a Jesus. Não tem como a gente dar uma resposta suficiente ao mundo apenas guiados pela nossa própria razão, ou pelos nossos próprios planos, ou baseado em estratégias mundanas. A gente precisa se conformar a Jesus Cristo. As pessoas elas se confundem. Ao combater o mal e a combater as armadilhas do inimigo, elas pensam que basta a gente reagir ao mal. Aí assume uma postura de mera resistência, se torna meramente reativa. Então o mal precisa acontecer para a gente agir. Aí a pessoa não se previne, não se prepara, não é proativa. Enquanto o mal elabora estratégias de dominação durante anos, estratégias de opressão, as pessoas acabam caindo facilmente nessas armadilhas porque não estão, de fato, conformadas a Cristo. E aí viver conformado a Cristo não é viver ao léu, não é viver de maneira, deixa Cristo me levar. Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Jesus, você precisa estar bem fundamentado no Evangelho para se conformar a Jesus. Caso contrário, você cria um Cristo à sua própria imagem e semelhança, e começa a dizer bobagens, como a gente vê aí pela internet, causando vergonha ao Evangelho. A gente não pode simplesmente reagir ou resistir ao mundo. A gente precisa agir intencionalmente, cumprindo a vontade de Deus, para realmente combater o mal no mundo. Para isso a gente tem que estar conformado a Jesus Cristo. E aí, quero que você entenda a conformação como obediência. Conformar-se a Jesus é assumir a forma de Cristo.
E Cristo foi obediente até a morte, como a gente lê em Filipenses 2. Ele esvaziou a si mesmo, tomou a forma de servo, semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Conformar-se a Jesus Cristo é ser obediente a Jesus em tudo. E aí, para ilustrar essa necessidade da conformação como obediência à autoridade única e suficiente de Cristo, eu quero contar um caso verídico para vocês. Foi a experiência de Stanley Milgram. O contexto é lá mais ou menos o século passado, né, século XX, lá por volta de 1960. O que aconteceu? Terminada a Segunda Guerra Mundial, se instituiu um tribunal de Nuremberg, onde as nações que ganharam a Segunda Guerra Mundial estavam julgando os atos cometidos, os crimes cometidos pelos nazistas. Só que alguns nazistas conseguiram fugir, conseguiram escapar e se esconderam ao redor do mundo. E aí, em 1960, o Mossad, o Serviço Secreto de Israel, encontrou um dos principais oficiais responsáveis pelo Holocausto, Adolf Eichmann. Ele estava escondido aqui pertinho, na Argentina. Aí o Mossad foi lá, sequestrou ele e levou ele para ser julgado em Jerusalém. E aí lá em Jerusalém, todos esperavam encontrar um monstro terrível. E aí durante o julgamento de Eichmann, eles viram, na verdade, um homem medíocre, cuja fala podia ser resumida grosseiramente em: eu estava cumprindo ordens. Daí, nesse contexto, a filósofa judia Hannah Arendt criou um conceito chamado a banalidade do mal, que ela viu ali diante dos olhos dela e do mundo que até mesmo uma pessoa comum poderia ser levada a cometer as maiores atrocidades, os maiores crimes, se estivesse sob o domínio da autoridade do Estado ou sob o domínio de uma autoridade satânica. Qualquer pessoa poderia ser levada a cometer as maiores atrocidades possíveis. Aí, nesse contexto, alguns psicólogos queriam entender essa psicologia da autoridade. Como é que as pessoas poderiam se deixar levar a fazerem tantas atrocidades, torturas, assassinatos? E aí, nesse contexto, Stanley Milgram quer entender melhor essa situação. Aí ele cria um experimento. A experiência envolvia 3 pessoas. 2 delas faziam parte do experimento e uma cobaia. Era a figura do pesquisador envolvido no experimento, a outra figura, que era o aluno, que fingia ser uma cobaia, ficaria numa outra sala, ouvindo as perguntas do cobaia, e caso ele respondesse errado as perguntas, ele tomava um choque. Aí chegava o cobaia, todos eles já tendo assinado lá os documentos, tendo recebido a sua participação lá no experimento, eram orientados que deveriam cumprir as ordens da autoridade do pesquisador, que estava lá com a sua prancheta, seu jaleco branco, fazendo lá o papel da figura de autoridade. E aí o cobaia era colocado diante de uma mesa com um aparelho de choque, e a cada momento ele ia fazendo as perguntas, e se o aluno errasse, ele tomava um choque. E aí o primeiro choque, a cobaia levava para ter noção da intensidade. Ele vai receber, no primeiro erro é esse choque. E conforme ele for errando, a voltagem, a intensidade do choque vai aumentar. E assim eram colocadas as pessoas lá, e para surpresa de Stanley Milgram, várias pessoas iam até as últimas consequências, obedecendo à autoridade do pesquisador, aplicavam aqueles choques a outra pessoa. Ela não sabia que o outro não estava sofrendo, mas lá na outra sala o aluno, participando do experimento, também fingia, reclamava, eu não sei, ou às vezes ficava quieto, e aí ele ficou quieto, então considera como errado, dá o choque nele. Aí a pessoa ia lá e dava o choque. É muito curioso a gente reparar que nesse experimento, ele registra no seu livro que das poucas pessoas que resistiram e pararam a tortura antecipadamente, 2 delas eram cristãs. Uma era um cristão reformado da igreja holandesa,
Um engenheiro que, por causa da sua fé e do conhecimento que tinha, parou o experimento, falou, não vou continuar, o cara está sofrendo. E o pesquisador dizia, vai, continua, você tem que terminar o experimento. Ele falou, não posso fazer isso. Mas um deles, o outro, um professor de Antigo Testamento, também cristão, Stanley Milgram registra a resposta dele de maneira especial. Porque antes mesmo do procedimento atingir assim, um momento mais crítico, ele desiste. Ele fala, ele está sofrendo, vou parar. Aí o pesquisador disse para ele, não, você tem que ir em frente. Você não pode escolher quais ordens que você vai seguir. O senhor tem que prosseguir. Aí o professor de Antigo Testamento, aquele crente, disse, se a gente estivesse na Rússia, pode até ser, mas nós estamos na América, a experiência está encerrada. Depois de terminado ali a experiência, o pesquisador explicou toda aquela pegadinha que a experiência estava promovendo e o seu verdadeiro propósito, que era estudar essa psicologia da autoridade. E aí ele perguntou ao professor assim, na sua opinião, qual é a maneira mais efetiva de fortalecer a resistência a uma autoridade cruel? Aí ele disse assim, se a pessoa tem a Deus como autoridade suprema, então não dá importância à autoridade humana. Se a pessoa tem a Deus como autoridade suprema, então não dá importância à autoridade humana. Para resistir ao mundo, irmãos, para resistir à maldade que impera no mundo, a gente não pode simplesmente reagir ou agir por nós mesmos. A gente tem que se conformar a Jesus, a gente tem que obedecer à sua autoridade e a ninguém mais. Porque quem tem a Deus como autoridade suprema, não se deixa escravizar por qualquer autoridade mundana. Para resistir ao mundo, é necessário se conformar a Deus em obediência, imitando a Jesus. E na medida em que obedecemos, ficamos mais parecidos com Jesus, somos transformados por Deus, e a obediência a Deus produz em nós uma grande satisfação, pois a gente saboreia qual é a maravilhosa e perfeita vontade de Deus. Essa é a terceira lição. Viver a transformação é experimentar a perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2 diz assim, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viver a transformação é experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem olha de fora, olha para o cristianismo ou olha para a igreja, nunca vai compreender por completo o que a gente vive, irmãos. As pessoas olham de fora e julgam que a gente vive uma vida chata, cheia de restrições, de tristeza, porque a gente tem um monte de coisa que a gente não pode fazer, mas na verdade a gente vive uma vida cheia de alegria, porque a gente segue os mandamentos de Deus, que são vida para nós. A gente abriu mão de um estilo de vida que nos escravizava, que dava prazeres muito etéreos, imediatos, mas nós temos agora verdadeira alegria, alegria eterna, por amor a Jesus. Paulo ensinou em Romanos que a lei no Antigo Testamento por si só não foi capaz de salvar ninguém. E aí o povo de Israel inúmeras vezes desobedeceu a lei, se afastou de Deus e procurou outros deuses. Por quê? Porque não foram transformados. A transformação que nós precisamos só pode ser feita por Jesus. Por isso que a gente necessita da transformação de Deus por meio do Evangelho de Cristo. A nossa mentalidade é moldada pelo conhecimento do Evangelho. A partir dessa transformação é que a gente experimenta a vontade de Deus de modo diferente. Quando a gente vivia na rebeldia com uma mentalidade mundana e idolátrica, a gente via qualquer ordem ou os mandamentos como algo pesado, uma amarra, uma corrente a nos prender. Mas se a nossa mente é renovada por Jesus, a gente consegue experimentar a vontade de Deus do modo como ela realmente é, um mandamento de amor para produzir vida em nós. Por isso que viver a transformação é experimentar
a vontade de Deus de maneira prazerosa, como ela realmente é, boa, perfeita, agradável. Experimentar tudo isso não é apenas para o nosso prazer, mas deve servir para edificar a igreja. No entanto, isso só acontece quando todos nós nos envolvemos na realização da vontade de Deus. E aí eu quero que você assuma esse compromisso agora, se envolvendo em 3 ações simples, que a igreja toda tem que realizar para mostrar ao mundo que vive conforme a Jesus. Vamos às aplicações. Em primeiro lugar, consagre-se a Jesus. Nós vimos que consagrar-se a Deus é uma resposta muito mais eficiente ao estado de coisas que a gente tem vivido. Há ações que são emergenciais, extremas, mas se a igreja quer ver o mundo transformado e esse estado de coisas diferente, precisa se consagrar a Jesus, precisa se dedicar a Jesus, porque o mundo precisa ver pessoas totalmente dedicadas a Deus, totalmente consagradas ao Senhor, como testemunho vivo do poder do nosso Deus. Como sacrifício vivo e santo, a gente deve entregar o nosso corpo inteiro, a nossa vida toda, todo o nosso ser a Deus. É necessário apresentar a si mesmo diante de Deus de maneira santa. E aí a entrega total é necessária porque um reino dividido não prospera. Jesus deixou isso claro em Mateus 12, Marcos 3. Se o nosso coração está dividido entre o amor a Deus e o amor ao mundo, na verdade a gente vive em sofrimento. A gente acaba não amando a Deus de verdade. Se a nossa mente está dividida entre a vontade de Deus e as paixões mundanas, a gente nunca vai ser feliz. Somente a consagração a Jesus nos fará saborear, experimentar de verdade a vontade de Deus como algo prazeroso. Não se engana, não. A pessoa que não ora, que não adora, que não lê a palavra de Deus, que não abre mão dos seus próprios desejos, nunca vai saborear a vontade de Deus como algo bom, perfeito e agradável. Nunca vai compreender as coisas espirituais. Para essa pessoa é um peso participar da igreja e tudo que a igreja promove. Mas ao contrário, a pessoa que se consagra a Jesus, que se dedica totalmente a Deus, experimenta o prazer de fazer a vontade de Deus. Não quer dizer que é fácil, tá bom, irmãos? Mas vai ser sempre bom. E aí eu posso citar o exemplo dos nossos pastores, dos líderes, dos voluntários aqui na igreja. Esse pessoal que trabalha aqui, isso custa tempo, isso custa dinheiro, planejamento, dedicação. Quantas vezes a gente deixa de dar o tempo para a nossa família para estarmos aqui? No entanto, por mais difícil que seja essa dedicação a Deus, essa dedicação a todas as coisas que Deus promove à igreja, as pessoas continuam desejando servir e se dedicar especialmente a Jesus. Por quê? Porque elas experimentam o maravilhoso sabor da vontade de Deus. Para que essa experiência seja ainda mais completa, é necessário também viver pelos padrões que Deus estabeleceu. É a nossa segunda aplicação. Viva pelos padrões de Deus. Não há nenhum outro caminho ou modelo a seguir a não ser a Jesus, que a gente sabe muito bem que é o caminho, a verdade e a vida, como a gente lê em João 14:6. O único estilo de vida decente para um cristão é viver pelos padrões de Deus. E aí isso significa imitar a Jesus em tudo. Então viva pelos padrões de Deus. O padrão de Deus determina que a gente ore sem cessar. O padrão de Deus determina que a gente leia a palavra todos os dias, que a gente adore a Deus em espírito e em verdade. O padrão de Deus determina que participemos do corpo de Cristo, da igreja, que a gente ame uns aos outros como Cristo nos amou. E esse é o sinal que a gente mostra ao mundo. Aqueles que são inconformados com o mundo vivem pelo molde, pelo padrão de Deus, pelo padrão de Jesus Cristo. E o mundo precisa desses, precisa de nós, que vivemos conforme Jesus, para que eles vejam que uma outra vida é possível, renovada dia a dia por Jesus. Por isso,
eu te chamo a realizar a última aplicação, renovar a nossa mente cumprindo a vontade de Deus. Renove a sua mente cumprindo a vontade de Deus. Como nós lemos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Os nossos pensamentos podem ser povoados pelas piores ideias, pelos planos mais pecaminosos. E é uma mente pecaminosa que traz à realidade as ações de guerras, assassinatos, ódio, perseguição que a gente tem visto acontecer desde que o mundo é mundo. Agora, uma mente renovada em Cristo, que cumpre a vontade de Deus, ela é mais poderosa do que um exército. Lembre-se de que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus, poderosas para destruir fortalezas, destruir raciocínios mentirosos, para destruir toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E assim, levando cativo todo conhecimento, todo pensamento à obediência de Cristo, como a gente lê em 2 Coríntios 10. Irmãos, vamos renovar a nossa mente, a nossa mentalidade, cumprindo a vontade de Deus. Não há outra coisa para nós fazermos a não ser isso. A melhor resposta que a gente pode dar ao tempo presente, toda a igreja, todo cristão, é ser consagrado a Deus, conformado a Jesus, tendo a sua mente renovada por Deus, cumprindo a sua vontade em tudo. E assim a gente vai encontrar prazer em todas essas coisas, sem dúvida. Amém. Amém. Vamos orar. Deus bendito, Deus maravilhoso Pai, a gente te agradece, ó Senhor, pela Tua palavra, a guiar o nosso coração, a renovar a nossa mente, Pai. E te pedimos que a igreja toda aqui presente, Senhor, esteja engajada, realmente comprometida com a Tua palavra, Senhor. E que cada um de nós aqui experimentemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, Pai. De um modo geral, aprendemos aqui qual é a Tua vontade, Senhor, para as nossas vidas. A consagração, a conformação a Jesus, Pai. A renovação da nossa mente. Mas te peço também que o Senhor coloque no coração dos meus irmãos aquelas ações particulares que o Senhor está chamando cada um para realizar. Aquela missão específica que o Senhor quer de cada um de nós, Pai. Então faz assim, Senhor, em nome de Jesus. Trabalha no coração do Teu povo aqui, que ninguém abandone a responsabilidade, Pai, de ser esse sinal vivo, sinal de Jesus, ser Jesus Cristo vivo diante do mundo, Pai. Porque essa é a melhor resposta que a gente pode oferecer. Toda a igreja, de uma só vez, Senhor, ser Cristo diante do mundo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.